Daí galera, tudo certo com vocês? A gente já tá no vídeo 8 falando sobre a produção da música Margarida. Hoje a gente vai focar nas guitarras e também violão, porque a gente vai falar de cordas, de instrumentos de 6 cordas de modo geral, fechou? Então vamos direto para a tela do PC. Começando pela guitarra, o que tem de guitarra aqui? Enfim, já mostrei para vocês como é que foi a captação, já disse como é que foi também. Foi direto em linha, nada muito rebuscado. É uma situação que muitas pessoas aí que trampam com home studio passam diariamente, que é plugar a guitarra direto na interface de áudio e sair timbrando, né? Então acho que isso pode ajudar bastante vocês. Falando sobre a mixagem, eu costumo bastante usar folders. É uma parada de organização que funciona para mim. Então assim, como é que funciona? Eu sempre coloco dentro desse folder as guitarras paneadas, tá? Nesse caso aqui, eu até estou analisando que o pan eu deixei sempre no centro, por alguma questão estética que eu decidi na hora. Mas enfim, maioria das vezes eu faço o seguinte, faço 3 canais, o que é L sempre jogo nesse canal aqui, o centro e o R, né? Aqui nesse caso dessa música, eu preferi depois não usar mais as guitarras dobradas e deixei tudo no centro. Então, o que tem de plugin aqui no canal mesmo da guitarra é somente um X-Noiser. Isso aí me ajuda muito porque eu tenho geralmente problemas de ruído aqui. Vamos ver a guitarra sem esse X-Noiser. Não sei se vocês conseguiram ouvir, tá? Vocês precisam usar fones de ouvido aí para ver todos os detalhes aqui junto comigo. Eu vou tentar loopar só a parte do ruído. Olha só. Vocês conseguem ouvir um hammer bem de fundo? É bem sutil, mas esse X-Noiser chegou só para acabar com isso. E depois nesses outros 2 canais aqui, eu usei somente para fazer uma passagem aqui na música, ó, nessa situação aqui. Tá tudo no meio também, só que isso aqui foi para entrar no outro refrão, ó. É isso. Sobre timbre, como que a gente chegou lá? Dentro desse meu folder aqui, a primeira coisa que eu tenho é equalizador. Tipo, depois que eu tava com a música praticamente mixada, eu senti que a minha mix toda tava abafada. Então, o que a gente faz quando a nossa mixagem está abafada? A gente vem trazendo agudo da maioria dos instrumentos para conseguir esse brilho que falta, saca? Tem alguns instrumentos que tu não pode exagerar aqui nessa região, ó. Tem muito S, principalmente batera, nos pratos também, o cara não pode exagerar. Mas a guitarra, ela não é um instrumento que ela tem muita informação aqui. Mas tu trazer isso aqui pra cima faz muita diferença no contexto geral da música. Minha Margarida. Se liga sem o equalizador. Eu também gosto muito de cortar o grave da guitarra assim, quase que completo. Por quê? Depende muito do estilo. Aqui a gente está falando de uma música pop, que a guitarra ela é bem instaladinha. Então eu preciso dessa definição dela. E o grave dessa música é do bumbo e do baixo. A gente não precisa ter muito grave na guitarra, porque quando a gente está ouvindo uma música, a gente precisa do grave. Só que não necessariamente nossos ouvidos entendem de qual instrumento que é esse grave mesmo, saca? Então, para tu deixar uma música bem limpa nessa parte, a gente corta bastante coisa. Aqui eu comecei a cortar em quase 450 Hz. Não sei se vocês conseguem ouvir aí, mas pra mim tem um grave que é tipo uma caixa de papelão, assim, bem escroto também. Olha só. Cara, essa região aqui é justamente o que embola tudo, tá ligado? Embola com a voz, embola com o baixo, embola com o bumbo. Então, pô, saco fora.
Não tem nenhuma dó nem piedade dessa frequência aqui. O timbre da guitarra foi com Amplitube. Mano, esse aqui é o primeiro ampli. Quando tu abre o Amplitube, é isso aqui que vem. Eu só tirei bem a sala pra ficar sem reverb nenhum, porque essa guitarra, ela é sequíssima. Então, uma coisa que eu fazia quando eu era bem iniciante, eu achava que as paradas tudo tinha que ter reverb. Eu abri uma guitarra, tem que ter reverb. Por quê? Porque eu não estava analisando o que eu precisava. Eu estava simplesmente seguindo uma receita. Então, vocal tem que ter reverb, tem que ter compressor. Guitarra tem que ter reverb, tem que ter compressor. Pô, e não é assim que funciona. Primeiro tu tem que ter um timbre na cabeça e depois ir atrás desse timbre, saca? Então, pô, tem várias músicas que eu fiz assim com reverb no talo, mas porque era mais uma questão estética. Então, na maioria das vezes, do pop, e quando eu falo pop, eu falo rap, eu falo reggae, eu falo tudo que é mais pop, geralmente os elementos são bem na cara. Bem na cara que eu digo é sequinho, saca? Então, como é que tu deixa uma voz bem na cara? Tu deixa ela seca, sem reverb, e diminui a base. Na hora que tu masterizar isso, pô, a voz vai ficar muito na frente. Então, a mesma coisa eu pensei para as guitarras. Isso é um conceito básico que, assim, se você hoje pensa que você tem que colocar reverb em tudo, começa a fazer suas mixagens com pouco reverb, para você ver a definição que elas vão começar a ficar. Então, depois desse assunto aqui, depois que eu, enfim, coloquei um simulador de amp, eu coloquei mais um EQ, trazendo o que? Agudo. Esse 8K aqui, mano, na guitarra, é o que faz ele ficar com esse timbre instaladinho. Se liga sem o plugin de simulação de amp. Som de guitarra de linha, né? Nossa, agora sim, né? Agora sem esse equalizador da API aqui. Nossa, fica muito médio, né? Médio pra caramba. Então, muitas vezes que a gente tá equalizando uma guitarra e o timbre não vem, não fica instalado, não fica do jeito que eu quero. Mano, é equalização. Muitas pessoas falam assim: tu faz uma mixagem, qual plugin que não pode faltar pra ti? Daí o pessoal viaja, né? Falam uns plugins assim absurdo que ninguém tem, tá ligado? Só ele tem. Mas, faz uma mixagem sem um equalizador. Quando me pergunto isso, eu falo, cara, o principal plugin pra mim de mixagem é equalizador. Com equalizador e volume, nossa, tu ganhou 70% da parada. Com compressor, tu já foi pra 90%. O resto é resto. Olha esse timbre, cara. Eu não chegarei nesse timbre sem esses 8K aqui. Ó, desliguei os dois equalizadores da guitarra. Mano, essa guitarra, olha no contexto geral. Minha Margarida, vem me minha Margarida. Vou botar no contexto geral sem os equalizadores. Minha Margarida, cadê a guitarra? Minha Margarida, vem me. Então, isso foi o que eu fiz nas guitarras, pensando sempre no contexto da música. Essa guitarra ela precisava ter essa característica. Vamos pensar assim também, não sei se vocês estão ligados, que a mixagem a gente também pode ver ela começando com os graves embaixo, e conforme a gente vai subindo o espectro de frequência, dentro de uma imagem assim que a gente possa ver, a parte aguda vai ficando para cima, né? Grave vai subindo, vai ficando os agudos para cima. Então, essa guitarra, ela tava muito aqui assim, ó,
vamos supor que isso aqui é o meu campo de visão. A guitarra estava muito aqui, ó, junto com a voz. Eu precisava que ela subisse mais para ela ter mais destaque, sacou? Então por isso que ela ficou tão aguda, porque dentro dessa nossa imagem aqui, as coisas elas precisam aparecer. Acho que mais para frente eu faço um vídeo falando só sobre isso, assim, mostrando essa visão. Mas enfim, acho que deu pra pegar a ideia, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre as outras guitarras que tem aqui. Aqui tem um lance de pré-refrão, que essa guitarra aqui ela simplesmente faz uma melodia. O que tem de diferente aqui é simplesmente que eu não puxei tanto nos agudos, mas ela também tá bem cortada aqui nos graves. E tem também aquele equalizador EPI, a mesma coisa. E no solo, o que tem de diferente é que tem um reverbzinho. Mas a equalização dessa aqui também tá bem aguda, puxei bastante, cortei bastante grave, bem agressivo mesmo. Vamos ouvir esse solo sem esse equalizador e depois com. Puxei bastante altas, né? E aqui eu trouxe um pouco da sala também, ó. Ó, o microfone de rum. O reverb que eu usei nesse solo foi basicamente isso. Aqui eu não puxei tanto 8K igual as outras, não veio até tão em cima. Mas também bem agudo. Olha no contexto geral. Você é. Tá, então vamos ver agora aqui o que eu fiz nos violões. Primeiramente eu usei 2 equalizadores aqui. Por quê? Porque tinha uma frequência aqui em específico que ela estava ressonando. Então eu fiz um filtro de ranhura somente nessa frequência. Aqui também eu tirei mais algumas que estavam me incomodando muito. Eram 3 ressonâncias que estavam me incomodando. Daí, tipo, por causa que esse meu equalizador aqui eu não podia mais abrir bandas nele, eu abri outro aqui só para fazer essa correção. O que eu fiz? Primeiramente, cortei os graves, subi um pouquinho no médio. Esse violão ele já é médio, ele é um Taylor, mas eu já microfonei ele na 12ª casa ali. Ele veio com os graves já equilibrados, mas mesmo assim eu cortei em 100 Hz. Vamos ouvir sem equalizador e depois com. Vocês conseguem ouvir que tem um sobrando de fundo? Olha só. Essa foi uma das frequências que eu cortei aqui com o filtro de ranhura. Depois subi aqui e não tem mais muito mistério nessa equalização aqui também não. Depois eu botei de novo o EPI, gosto bastante desse aqui. Olha só sem ele, mano. Violão também bem agudo, bem na cara. E depois para finalizar os violões, usei um CLA. Esse aqui foi só para trazer um pouquinho da média do violão, porque ele tá com o ataque bem devagar. Nada demais também. E tipo eu gosto desse compressor que ele traz um pouquinho mais do ataque, mesmo com o ataque lento, mas a característica dele pra mim soa assim, saca? E no contexto geral foi isso. Aqui tem uma carinha só de reverb que eu mandei para um outro canal aqui, ó. Que ele tem esse plugin aqui que é nativo do Logic, que é uma sala pequena, né?
E eu coloquei só um cheirinho aqui, tá mandando em auxiliar menos 20 dB aqui, bem pouquinho mesmo, só para dar uma carinha, criar uma ambiência. E basicamente foi isso de equalização de violão. Acasos, minha Margarida, amor encantado. Tudo bem, se estou apaixonado por alguém incrível. Então é isso, galera, esse foi basicamente o que eu fiz nas guitarras e nos violões. Se vocês estão curtindo aí o material, deixa um comentário, deixa o like, se inscreve no canal, manda pra alguém, se tiver alguma sugestão também pra gente melhorar os vídeos, fala aí. A gente tá curtindo bastante fazer essa série de vídeos. Enfim, acho que era isso, esse foi o nosso 8º vídeo. No próximo vídeo vamos falar agora sobre sopro, sobre teclas e deixar a voz por último, fechou? Tamo junto, aquele abraço e é nóis!